Oi, meu nome é Neto, Eder Neto para falar a verdade, e você está assistindo Terapia Sem o Erro, o seu podcast que não é terapia, mas é terapêutico. Como é que vocês estão nessa semana? Tudo bem com vocês? Hoje eu queria bater um papo bem legal com vocês, falando um pouco sobre o nosso senso interno. Sabe aquela vontade profunda que às vezes trava, você me trava, e que impede a gente muitas vezes? E você sente que não é tão normal assim? Então, eu quero conversar sobre exatamente essa atitude de você se sentir mal, de você se autodepreciar como se isso fosse algo tão normal ou até bonito de se romantizar. Primeiramente, eu notei isso vendo um meme, né, sobre uma pessoa fugindo da positividade e eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, tem mesmo gente que vê a positividade como um papo de doido e acha que é muito realista ser o próprio inimigo. Mas e se na verdade a gente tentasse encontrar um equilíbrio, sabe? Tipo, por que não a gente colocar uma diferença entre vilões internos e personalidades mentais, tá? Então vamos pensar junto dentro desse rolê aí, tá? Então, quais são os nossos vilões internos? Eu primeiro queria falar esse papo, né? O que que a gente carrega por dentro, cara? Tipo, não deve ser normal ficar se colocando tanto pra baixo. Não deveria, primeiramente, né? Mas hoje em dia parece que se xingar virou um hábito. Sabe aquela coisa? Se não dá certo na minha vida, a culpa deve ser minha, né? Mas se a gente ficar focando no que falta, a gente começasse a enxergar as mini conquistas no nosso dia a dia. Tipo, porque você ficar se culpando toda hora cansa, né? Talvez o problema não seja você, mas como você vê e você está usando as suas ferramentas no seu dia a dia. Você pode mudar isso com os seus hábitos, tá? A Força dos Hábitos, um tempo atrás, eu indiquei esse livro para uma cliente chamada Hábitos Atômicos. E talvez você já ouviu falar nesse livro. E uma coisa que eu gosto muito nele é que ele mostra como os hábitos são ações e que certos hábitos são difíceis de mudar, porque a gente não vê um propósito claro neles. Agora, pensa assim comigo. Agora, e sua voz crítica, se aquela autossabotagem tiver aí só para manter o seu conforto, para te impedir de sair da zona de segurança? Eu já vi acontecer isso com amigos, sabe? Até comigo mesmo. Muita reclamação e pouca mudança. Mas olha só que legal. Mudanças, mesmo pequenas, nos levam a novos patamares. Aí que tá. Mudanças afastam a gente de velhos padrões e aproximam do jeito que a gente quer ser de verdade. Minha própria experiência pessoal aqui, que eu vou compartilhar com vocês, eu vi algo que eu percebi que quando eu estava cansado eu precisava de silêncio. E eu preciso ficar sozinho para eu me carregar, sabe? E antes eu achava que eu tinha que forçar uma convivência, porque afinal eu sou um ser humano e eu preciso de pessoas à minha volta. E os estudos mostram que isso faz bem, que tá saudável e bola pra frente. Mas é que na verdade isso não funcionava muito comigo, isso me drenava muito. E quando eu comecei a faculdade, eu comecei tarde, tá? Comecei depois dos meus 18 anos. Deixar um parênteses. Eu percebi que manter meu foco, eu precisava respeitar mais o meu jeito de ser. Então, eu me afastei de algumas situações sociais. E, cara, isso me ajudou muito a alcançar minhas metas, porque eu protegi a minha energia, aquela coisa que eu gastava tudo. E tudo bem, tá? Tudo bem ter o seu próprio ritmo, você ser diferente. O importante é encarar esses vilões que nos irritam e aprender a lidar melhor com eles, tá? Então, vamos transformar esses vilões num aliado? Tipo, olha que interessante. Certos vilões a gente pode transformar eles, tá? E eu sei que isso parece estranho, mas não é, tá? Porque eu vou te explicar, ó. Pensa assim. Quando você se sente um fracasso, pode ser que você só não organizou direito as suas metas, entendeu? Se você se pergunta, por que que eu tô me sentindo fracasso? O que que eu posso fazer para melhorar? Tá aí. Aí que tá. Você já transformou aquele vilão num personal trainer mental, entendeu? Estamos exercitando, ó. Se sentir-se mal não é o problema. O problema é você ficar preso nesse sentimento. É sem se perguntar o que ele tem para te ensinar.
O otimismo e a compaixão, elas são forças da psicologia positiva e isso me ensinou muito sobre isso, tá? Antes eu achava que ser pessimista me tornava mais forte, mas isso não é verdade. Nós somos criaturas, o nosso ambiente, o nosso habitat, por assim dizer, influencia muita coisa. E às vezes as coisas não dão certo porque a gente está fora desse habitat natural. E para mudarmos isso, as duas forças me ajudaram muito, que foi o otimismo e a compaixão. E olha só que legal, todos nós temos essas qualidades. Mesmo que você acha que você não tem, é que você às vezes não pratica muito, entende? E eu vou dar um exemplo disso, ó. Sabe quando você vê um filme e você vê a trailer e já se empolga, sabe? Pronto, você já usou o seu otimismo. Agora a compaixão, por exemplo. Sabe quando o seu pet mia ou late pedindo atenção para você? Ele fica com aquele jeitinho mimoso e você sente vontade de ajudar? Pronto, tá aí a sua compaixão. Elas são qualidades que você já tem, mas você só precisa ativá-las mais no seu dia a dia. As ciências e os estudos reforçam a importância, e tem um estudo, aliás, da psicologia positiva, que mostram como praticar essas forças como o otimismo e a compaixão fazem bem para a gente. Por exemplo, um estudo da Barbara Fredrickson, que é uma das maiores pesquisadoras da psicologia positiva, nos mostra que emoções positivas como gratidão, otimismo, compaixão ampliam nosso repertório mental e emocional. Eles fortalecem nossa resiliência e melhoram nosso bem-estar. E é o que ela chama de teoria da ampliação e construção. Ou seja, não é só papo, tem ciência envolvida nisso, entendeu? Então, eu quero te propor isso hoje, tá? Vencer o seu vilão interno. Não é simplesmente dizer não para ele. E até em alguns casos é entender o porquê ele aparece aí. Entende? É conversar com ele, é você aprender com ele. E quem sabe até transformar o seu inimigo aí num aliado, né? Quem sabe? Em cada pequena mudança que você faz, cada irritação que você resolve, abre o espaço para algo melhor entrar na sua vida. Entendeu? Mas agora eu quero saber de você. Você já se identificou? Você identificou o seu vilão interno aí? Eu quero que você conte aqui nos comentários e vamos junto quebrar essas barreiras do nosso dia a dia. Falou, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.